Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, já com muitos assuntos que estão mexendo com a opinião pública, sobretudo das pessoas que estão prestando mais atenção nas coisas que acontecem no mundo da política, da economia e também no campo do judiciário. A nomeação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal está causando muitos debates em função de algumas surpresas que estão sendo dadas ali nos votos de Cristiano Zanin em questões muito sensíveis para o campo do progressismo, para as pessoas que acreditavam que, sendo uma indicação de Lula, que essa indicação estaria tendo um comportamento mais coerente com as lutas sociais de uma maneira geral, fato esse que não está acontecendo. Mas isso também tem um aspecto positivo, porque funciona como uma espécie de alerta para que a gente tenha um aprendizado maior sobre a responsabilidade que tem o chefe de Estado do nosso país e o Senado ao chancelarem todos juntos o nome para alguém que vai compor uma corte constitucional e que ficará até os seus 70 anos, até se aposentar. Ou seja, no caso de Cristiano Zanin, ele ficará no Supremo Tribunal Federal até o ano 2050. Isso não é pouca coisa, né? Mas como o presidente Lula fará novas nomeações, agora tenho certeza absoluta que os debates se darão num outro patamar, num outro nível. Agora, em relação à nomeação de Cristiano Zanin, não há o que fazer, há apenas o espaço para emitirmos as nossas opiniões e questionarmos, né, alguns entendimentos, não só do voto isolado dele, mas o comportamento de uma Suprema Corte, como é o caso aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, estamos vendo a corrosão gradativa e irreversível da figura da imagem do ex-presidente da República, que todos nós já sabíamos que era uma pessoa absolutamente desonesta em tudo, em todos os campos. O campo político, o campo moral, o campo espiritual, enfim, o campo familiar. É uma figura que não tem o que ser apresentado como positivo, exceto para as pessoas que estão absolutamente fanatizadas. Pois bem, no meio militar, a corrosão está num nível absolutamente também, como eu disse para vocês, se em outros setores já está irreversível, no campo militar a coisa está mais complicada. Eu vou explicar aqui para vocês por quê a partir desse nosso encontro de agora. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, enfim. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha fazer parte aqui das nossas atividades. O nosso chat, que todos os dias eu abro para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que o YouTube tem para que você prestigie, você apoie o seu canal, o seu portal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, resgatando um pouco aqui a questão do Zanin, né? Não há o que se falar agora, né? O que fica de lição para todos nós é que esses nomes, dentro de um campo político, como o campo progressista, o campo de esquerda, ele tem que ser objeto também de debates mais amplos, porque todo mundo ficou meio acreditando que uma indicação vindo pelo presidente Lula que não teria como ter uma coisa errada, que o presidente Lula não erraria, não cometeria uma indicação que atuasse contra os interesses das lutas sociais do campo progressista. E o fato de não se ter um aprofundamento de um debate, né, sobre o que pensava o senhor Cristiano Zanin sobre temas sensíveis, no meu caso específico, eu levantei essa questão aqui no nosso portal. O que ele pensa de Estado, o que ele pensa de privatização, o que ele pensa da política de preços da Petrobras, o que ele pensa da forma como foi feita a entrega da Eletrobras, as vendas de ativos da Petrobras, as vendas de ativos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil para a mão do setor privado, enfim. O que ele pensa do regime de águas, o regime de energia aqui no nosso país, são questões muito importantes e ninguém sabia o que ele pensa. Aliás, ninguém sabe o que ele pensa, né? Mas eu já posso cravar aqui para vocês que o voto dele será o voto idêntico a todos os ministros ultraconservadores e ultraliberais que sempre votaram a favor do grande interesse, do grande capital aqui no nosso país. Isso a gente pode ter certeza absoluta. Não há que ter surpresas em relação ao que ele vai votar em questão do marco temporal, a questão agrária do nosso país, enfim, as reformas necessárias, reformas sociais, enfim.
não há que a gente chorar sobre o leite derramado. O alerta fica agora para o próximo nome, né? Bom, então essa é uma questão que vai suscitar outros debates, e aqui sobre o aspecto jurídico eu procuro sempre dar a minha contribuição para mostrar para vocês que esses nomes eles não vêm do além. Eles são originários de um presidente da República que sofre ali a sabatina no Senado Federal. Todo mundo tem agora a recordação de que quando Silas Malafaia e Damares elogiaram o Zanin, é sinal que tinha alguma coisa fora do tom no meio dessa história, né? Pois bem, nós voltaremos novamente a esse tema. Vamos falar agora da corrosão e de um assunto muito interessante que envolve o Código Penal Militar e a figura do capitão, agora o ex-capitão ladrão, né? Não tem como a gente aliviar nessas falas, gente. Vamos aqui. Hoje é a coluna de Mônica Bergamo, tá aqui. Diz a coluna de Mônica Bergamo: militares abandonaram Bolsonaro e dificultaram defesa, dizem aliados. Suporte entre os fardados ruiu. Na opinião de pessoas próximas ao ex-presidente, depois do envolvimento do general Mauro Lorena Cid no caso das joias. Então, gente, não precisa ser cientista, político, para perceber se uma classe enxerga, se um sujeito, um representante dessa classe é um desonesto ou não é. Se um fato concreto apresentado é um crime ou não é. E se um fato criminoso desse acontecido no seio de uma entidade, como é que ele seria tratado? Então, a matéria aqui da Mônica Bergamo vai falando aqui de vários aspectos, né? Vou separar aqui só alguns aqui para comentar com vocês. Ela coloca aqui como os penhascos, né? Aí a gente vê situações como essas aqui. Penhasco, o suporte de Bolsonaro entre os fardados ruiu, na opinião das mesmas pessoas, depois do envolvimento do general Mauro Lorena Cid no caso das joias. Antes disso, havia uma expectativa que setores militares pudessem dialogar, ou seja, fazer pressão sobre o judiciário por Bolsonaro e pela liberdade do coronel Mauro Cid. Bom, aí quem é que vai pedir a liberdade para um ladrão, né? E para o auxiliar do ladrão? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente, é um dos pivôs dos escândalos que envolvem o ex-presidente, está preso há mais de 3 meses. Os indícios de que tanto o tenente quanto o general manejavam recursos de Caixa 2 em benefício de Bolsonaro teria desmoralizado qualquer tentativa de militares de interferir nos processos. Gente, existe uma diferença muito grande entre os crimes de patrimônio ou contra patrimônio que estão no Código Penal brasileiro e que estão no Código Penal Militar brasileiro. Por exemplo, no Código Penal brasileiro, uma figura chamada furto de uso não é punida criminalmente. Por exemplo, se alguém furta um automóvel, estou dando um exemplo bem claro, e de alguém na garagem de um prédio, sai para dar uma volta, vai para a churrascaria, passa num posto de combustível, reabastece o carro, coloca o carro na garagem no mesmo ponto e a chave fica entregue ali ao proprietário, não há crime nenhum, porque não houve a apropriação definitiva de um bem, a pessoa não ficou com o bem para si, só o fato de ter usado não representa um crime no direito penal. Pode representar ali um caso a ser ajuizado na justiça civil, um dano moral, uma reparação de um pequeno dano, enfim, alguma coisa. Mas no Código Penal Militar a coisa muda de figura, e os militares sabem disso, e os militares ao enxergarem o Bolsonaro, eles percebem que estão diante de um ladrão, o capitão ladrão ou ex-capitão ladrão. O artigo 241 do Código Penal Militar diz isso aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Você pode dar uma clicada, você que está assistindo nosso vídeo depois, para poder ler com calma isso aqui. Mas é muito curtinho. Está aqui, artigo 241. Se a coisa é subtraída para o uso momentâneo e a seguir venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, a pena é de detenção de 6 meses. A pena é aumentada de a metade se a coisa usada é veículo motorizado, de 1/3 se é animal ou cela ou de tiro. Então, gente, para os militares não tem essa do soldado pegar um Rolex, podia ser uma arma, né? Uma pistola, podia ser um veículo, podia ser, no caso aqui, até um animal, né? Para usar e depois, se ele vier a restituir, ele fica isento de crime. Não, ele cometeu um crime. Para o Código Penal Militar, ele é um criminoso. Então, essa história do Bolsonaro
ter se apropriado e estar alegando uma certa ingenuidade, olha, lá no quartel ele já aprendia que não podia praticar o furto de uso. Aliás, ele não podia praticar furto nenhum, não poderia praticar crime nenhum. Ele não poderia ficar com nada que pertence às Forças Armadas, ao Exército, e pegar para ele, ou desviar para ele, e fingir que, olha, eu não sabia disso. Alguém que está no comando pega um subordinado praticando um ato análogo, um fato análogo ao Bolsonaro, e escute, venha escutar do soldado algum tipo de desculpa. Olha, eu apenas incorporei meu patrimônio, meu acervo pessoal. Há divergências sobre se isso pertence ao Exército ou se não pertence ao Exército. Olha, o cara ia puxar uma cana muito pesada, né? Mas o que tem de militar que foi para o governo Bolsonaro e que já eram corruptos, né, esses militares, ou se converterem em corruptos, não está escrito no gibi. Essa coisa do almirante Bento Albuquerque ter entrado e entrou com joias ilícitas aqui no nosso país, ilícitas porque não foram declaradas, e também ter fingido um esquecimento, que não prestou atenção no que entregaram para ele. Ora, almirante, o senhor comandando uma esquadra, o senhor dentro de um submarino, entra um soldado dentro do submarino com uma caixa, sem saber o que tem dentro, o senhor pega esse soldado e vai acreditar na desculpa dele que, olha, entregaram para ele e não sabia o que era que estava dentro do submarino. O senhor está de brincadeira? O senhor acha que engana quem no meio dessa história? E isso que eu estou colocando para vocês de uma maneira bem coloquial, é óbvio que dentro das Forças Armadas também se tem esse entendimento. Ninguém vai acreditar na boa-fé de um capitão ladrão. O cara foi flagrado nessa situação. Porque ao entender que esse comportamento do Bolsonaro é justificável sob algum aspecto, por um lado também se estaria justificando, aceitando qualquer desculpa esfarrapada de algum militar que tivesse cometido um crime contra o patrimônio das Forças Armadas. Isso aí é aceitável? Portanto, gente, não é, né? Então, a reputação de Bolsonaro, que ontem eu comentei com vocês, que na festa do peão boiadeiro já está sendo considerado como peão ladrão ou ladrão boiadeiro, porque o Bolsonaro escutou ali o locutor dizer que nós tudo é joia, enfim, ter feito uma troça com isso aí e ele ter ficado calado, ele de um certo modo ficou até constrangido, isso denota que essa pecha, esse carimbo, já está bem colocado na testa dele e dessa pecha ele não vai sair. Que digam agora os militares. Onde é que estão agora os tweets do general Heleno? Sumiu, o general Mourão sumiu, Braga Neto sumiu, ninguém fala nada. A corrupção para esses indivíduos era só a corrupção do outro. A corrupção deles não é pecado, a corrupção deles tem que ser perdoada por todos nós, né? Mas não pelas leis aqui do nosso país. Então, a prisão para os principais deles, né, já está bem desenhada e agora é só a gente aguardar o processo seguir. A gente vai ter modificação aí na PGR e vamos ter aí notícias, pelo menos muito positivas do nosso país, né? Então, gente, tenha uma boa semana. Nosso primeiro encontro foi isso. Mais tarde a gente volta com mais informações, mais assuntos. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!